Que excelente momento para iniciar mais esta nossa análise aprofundada. É um privilégio enorme ter a companhia de quem nos ouve, especialmente hoje. Com certeza. Olá para todo mundo que está acompanhando. É porque o nosso mergulho de hoje vai direto ao coração de algo que, permeia absolutamente todas as horas do dia no ambiente corporativo. É o tempo todo mesmo. Exato. O foco desta nossa sessão gira em torno de uma coleção riquíssima de anotações e reflexões estratégicas, intitulada Comunicar-se é Humano. Um título muito forte, né? Muito. E a proposta aqui é explorar o vasto universo da gestão de programas, mas sobre uma ótica muito específica e francamente revolucionária. Que é aquela interseção frequentemente caótica. Caótica, porém vital, né? Entre a tecnologia, a liderança e a comunicação interpessoal. E sabe, a grande missão de hoje é a desmistificar uma narrativa que tem ganhado uma atração imensa nos últimos anos. Sim, existe um mito corporativo forte aí. Pois é. O mito de que o avanço inexorável do mundo digital, da automação e dessas ferramentas tecnológicas complexas de alguma forma anula a necessidade de habilidades genuinamente humanas. Sim, ou pelo menos coloca isso em segundo plano. E as fontes que vamos dissecar mostram justamente o oposto, e de forma bem categórica. Totalmente. A comunicação não apenas sobreviveu à digitalização, como passou a ocupar uma parte imensa, quase esmagadora do tempo de quem atua na gestão de programas modernos. E o verdadeiro diferencial, o que separa um programa de sucesso de um desastre orçamentário, é entender como usar toda essa tecnologia de uma maneira radicalmente centrada no ser humano. Perfeito. Eu fico muito animado com esse tema. O que salta aos olhos logo de início nesse material é a necessidade de darmos um passo atrás para enxergar o contexto maior. Não estamos falando meramente sobre como as pessoas trocam e-mails ou fazem reuniões por vídeo, sabe? Vai bem além da ferramenta. Muito além. Estamos diante de uma mudança profunda nas próprias fundações de formas de trabalhar. E isso está acontecendo num ritmo que as estruturas organizacionais tradicionais mal conseguem acompanhar. É uma velocidade absurda. E a chave para navegar nessa mudança monumental, algo que as notas de comunicar-se ao humano martelam repetidas vezes, não é tentar construir um líder cibernético que tenha todas as respostas instantâneas na ponta da língua. O famoso gerente sabe tudo. Esse mesmo. Na verdade, a genialidade da gestão contemporânea reside na capacidade de formular as perguntas certas. Trata-se de uma mudança de paradigma sísmica. Nossa, sim. É o abandono definitivo da era da certeza absoluta e a entrada triunfal na era da investigação e adaptação contínuas. E eu estou muito impressionada com essa visão. Certo, vamos desvendar isso. Porque essa ideia de, não precisar ter todas as respostas, de certa forma, vai contra décadas de treinamento corporativo. Vai contra tudo que a gente aprendeu, né? Exato. E isso traz à tona uma citação incrível que está cravada logo no início do nosso material de base. É do físico vencedor do Prêmio Nobel, o Richard Feynman. Ah, essa citação é fantástica. Ela funciona como um verdadeiro choque de realidade para a gestão tradicional. Ele dizia assim: eu prefiro ter perguntas que não possam ser respondidas do que respostas que não possam ser questionadas. Uau, é forte. A profundidade dessa frase para quem lida com projetos gigantescos e complexos é imensa. O texto usa isso para decretar o fim absoluto daquela figura do gerente sabe-tudo. Já passou da hora, convenhamos. Pois é. Se uma organização em pleno século XXI ainda espera que quem está na cadeira de gestão tenha um roteiro infalível e todas as respostas prontas para qualquer cenário imprevisto, há algo de fundamentalmente errado com a abordagem dessa empresa. Errado e perigoso. Mostra que a mentalidade da equipe executiva está travada. É um sinal de alerta de que a cultura da empresa fossilizou. O que é fascinante aqui é o seguinte: a ponte que o autor faz entre essa quebra da expectativa do gerente infalível e um conceito clássico chamado mente de principiante. Mente de principiante. Isso. O material detalha que, quando profissionais são forçados pelo ambiente a agir como especialistas inquestionáveis o tempo todo, a mente entra num estado de defesa. Faz sentido. Você se fecha, né? Exato. A tendência natural é se apegar desesperadamente aos métodos que funcionaram no passado e ignorar completamente os sinais de que o contexto mudou. Mas, ao cultivar essa mente de principiante, o cenário se inverte. Tudo se torna aberto. Sim, tudo.
É o exercício de olhar para um problema estrutural crônico como se fosse a primeira vez que se depara com ele. É se despir da bagagem das suposições. E isso exige muita coragem. Muita. O texto argumenta que é justamente desse espaço de vulnerabilidade profissional Da coragem de dizer abertamente, não temos essa resposta ainda, mas vamos investigar. precisamente. É daí que brotam a criatividade e a experimentação que realmente movem o ponteiro. Mas vamos colocar isso sob uma lupa. Na prática, quem lidera um programa de alto risco não sofre uma pressão esmagadora de acionistas ou da diretoria para passar exatamente essa imagem de controle absoluto. É uma pressão diária. Então, como essa vulnerabilidade se sustenta no mundo real das cobranças por resultados trimestrais? Essa é a grande tensão que o material explora. A resposta está no redirecionamento da energia. A curiosidade genuína muda a dinâmica da pressão. Como assim? Porque ela incentiva o pensamento crítico focado em entender as restrições reais de um projeto e não em mascará-las. Por exemplo, em vez de prometer à diretoria que um gargalo na cadeia de suprimento será resolvido magicamente até sexta-feira, O que a gente sabe que raramente acontece? né? Em vez disso, o gestor com a mente de principiante investiga a raiz da barreira. Ele pergunta: por que estamos enfrentando resistência desta equipe técnica específica? Quais são os incentivos desalinhados? Ah, entendi. O gerente que tenta manter a fachada de sabe-tudo geralmente tenta quebrar a barreira usando força bruta corporativa. E isso gera atrito e falhas a longo prazo. Já quem adota a curiosidade, investiga a natureza e a composição dessa barreira para contorná-la, ou até dissolvê-la estrategicamente. Exatamente. É uma mudança de postura que, ironicamente, retoma o controle da situação ao invés de perdê-lo. Quem lidera deixa de atuar como um oráculo sob pressão e passa a atuar como um investigador-chefe. Bela analogia. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque as anotações não se limitam a essa teoria filosófica ou comportamental, a táticas extremamente práticas e táteis descritas para o dia a dia. Sim, e uma delas é bem curiosa. Muito. Uma das sugestões que mais chamam a atenção é o uso de cartões de anotações físicos. Sim, papel. O material propõe o uso daquelas velhas e boas fichas pautadas de 3 por 5 polegadas. Super analógico. Totalmente. A premissa é construir, capturar e ter sempre ao alcance das mãos um arsenal do que o autor chama de perguntas poderosas. E a justificativa para isso é brilhante. No mundo corporativo onde todos estão escondidos atrás de telas, o simples ato físico de puxar um cartão de papel no meio de uma reunião tensa quebra o padrão visual. Traz um foco imediato para o que vai ser dito a seguir, né? Com certeza. Mas, em termos de conteúdo, o que exatamente compõe esse arsenal de perguntas capazes de causar impacto na cadeia de operações? Pois é, o poder dessas perguntas reside inteiramente na simplicidade e na capacidade de desarmar posições defensivas. O texto lista exemplos muito específicos que devem constar nesses cartões. Qual é o primeiro? O primeiro deles é uma pergunta aparentemente inofensiva. Existe outra maneira de enxergar isso? Genial. Quando há um impasse numa sala de reunião, com partes interessadas defendendo orçamentos e prazos conflitantes, jogar essa pergunta na mesa muda o clima instantaneamente. Porque ela não acusa ninguém de estar errado. Exato. Em vez disso, demonstra uma abertura genuína e uma busca ativa por perspectivas periféricas. Ela obriga os presentes a saírem de suas trincheiras e olharem para o problema do ponto de vista do colega ao lado. É o famoso convite para empatia operacional, sem precisar usar a palavra empatia. Perfeito. E qual seria o próximo exemplo prático nas anotações? O segundo exemplo é clássico, mas incrivelmente subutilizado sob pressão, que é: o que aconteceria se? Clássico e muito poderoso. O material destaca que a pressão diária por entregas cria um fenômeno de visão de túnel nas equipes de gestão de programas. As pessoas param de considerar alternativas porque estão focadas apenas em sobreviver à próxima meta. Sim, é o modo sobrevivência corporativo. Falhasse amanhã. Força o cérebro coletivo da equipe a sair do trilho pré-programado. Imaginar cenários alternativos. Isso é a base do gerenciamento proativo de riscos. Essa expansão de possibilidades é fantástica. E tem um terceiro exemplo. Ah, sim, as fontes também trazem um terceiro exemplo muito provocativo que me chamou a atenção, que é a sequência.
É sempre assim? Quando não é? O que acontece então? Essa é ótima para quebrar paradigmas. Sim. A análise foca em como essa sequência é a ferramenta perfeita para desmontar aqueles dogmas corporativos invisíveis. Sabe aquelas verdades absolutas do tipo: o departamento jurídico sempre demora 3 semanas para aprovar isso. Ou nossos clientes nunca aceitariam uma mudança nessa interface. Isso. Ninguém sabe exatamente quando essa regra foi criada, mas a empresa inteira opera baseada nela. E essa terceira pergunta exige evidências e abre espaço para inovação em processos que estavam completamente cristalizados. Se conectarmos isso com o panorama geral da estratégia de negócios, o material expõe um obstáculo cultural significativo. Existe um medo real por parte de profissionais competentes de fazerem essas perguntas. Medo de parecer inconveniente, né? Ou pior, ignorante. Há o receio palpável de irritar um cliente, de prolongar uma reunião já exaustiva ou de demonstrar fraqueza perante a equipe. E o contraponto do texto para isso é brutalmente claro. Muito claro, o verdadeiro valor de quem gerencia programas hoje é saber articular o retorno sobre o investimento, o ROI, dessas perguntas. Não estamos falando de filosofar durante o expediente. Estamos falando de salvar o trimestre. Exatamente. É preciso educar as partes interessadas de que essas perguntas são os mecanismos de ajuste de curso do programa. Dependendo da fase do ciclo de vida em que o projeto se encontra, ter a coragem de perguntar o que aconteceria se, nas fases iniciais de planejamento, pode evitar o desperdício de milhões de dólares no desenvolvimento de uma solução que o mercado já não quer mais. A pergunta certa funciona como uma sonda enviada ao futuro do projeto para evitar colisões. Mas então, o que tudo isso significa na prática quando a tecnologia e as ferramentas digitais entram em cena? Ah, essa é a grande virada. Porque fazer as perguntas certas exige informações para embasar as respostas. O texto faz um alerta contundente sobre o abismo que frequentemente se abre entre a tecnologia adquirida pela empresa e a operação real no dia a dia. É um abismo enorme. Há uma afirmação muito forte de que a digitalização é completamente inútil e até prejudicial se não for ancorada no modelo operacional correto. Sem dúvida. É o alerta de que uma corporação pode ter um orçamento infinito, comprar a tecnologia de ponta mais reverenciada do mercado, mas vai fracassar de forma espetacular se o modelo operacional existente não estiver alinhado com a cultura da organização. É o equivalente a comprar um motor de um carro de altíssimo desempenho e tentar instalá-lo numa carroça de madeira. A força bruta da tecnologia vai apenas despedaçar a estrutura mais rápido. A analogia da carroça é muito precisa. A tecnologia, por si só, não tem a capacidade mágica de consertar um processo fundamentalmente quebrado. O que ela faz com excelência é acelerar e escalar a quebra desse processo. Pois é. E é nesse ponto que as anotações mergulham num conceito operacional crítico: a urgência de estabelecer processos de suporte robustos antes de virar a chave da digitalização. O argumento é que não basta fornecer o acesso ao software. É imperativo implementar estruturas sólidas de gestão de mudanças, trilhas de aprendizado contínuo e orientação constante. E o texto traz um conceito muito interessante chamado fluência digital das partes interessadas. Esse conceito é chave e vai muito além de saber operar um sistema. Trata-se do nível de maturidade e conforto que a liderança, os fornecedores e equipe de campo têm para tomar decisões baseadas num ambiente virtualizado e colaborativo. Isso levanta um cenário muito comum e perigoso. Qual? O que acontece na prática quando a ferramenta está lá, operando na nuvem em tempo real, mas o principal diretor do projeto, por falta dessa fluência digital, ainda exige que relatórios sejam impressos em planilhas semanais para tomar uma decisão. É o clássico choque de realidades. A velocidade da tecnologia esbarra na velocidade do hábito humano. E as fontes indicam que questionar ativamente o nível dessa fluência digital é, por si só, mais uma daquelas perguntas essenciais que definem o teto de sucesso de um programa. Isso levanta uma questão super importante que o material aborda, que é quando a tecnologia não apenas esbarra no hábito, mas começa a replicar falhas. Como assim? Isso nos leva a uma questão operacional vital,
a implementação imperativa do que eles chamam de mecanismos de proteção, ou salvaguardas. O objetivo desses mecanismos não é burocratizar, mas garantir a integridade dos resultados ao minimizar vieses na tomada de decisão. Vamos olhar para o modelo antigo para entender isso melhor. As decisões mais pesadas eram frequentemente tomadas com base na intuição. O famoso feeling. Isso. O feeling do profissional com cargo mais alto presente na sala. E isso carrega uma carga imensa de vieses inconscientes e preferências pessoais. A grande promessa da digitalização, dos painéis de dados e da colaboração em tempo real sempre foi trazer objetividade e neutralizar esses vieses. Exato. Portanto, se o programa está operando num ambiente digitalizado, é necessário que o próprio sistema operacional e a governança tenham salvaguardas desenhadas para identificar quem ou qual processo legado está sabotando o fluxo de informações puras. Para deixar isso bem claro, seria tipo ter um painel de controle que alerta que uma rota de suprimentos está em colapso, mas a equipe ignora o painel e continua encomendando daquele fornecedor problemático. Sim, simplesmente porque sempre trabalharam com ele. O papel do gerente de programa moderno, munido dessas salvaguardas, é detectar essa discrepância imediatamente e cortar a prática pela raiz. O benefício monumental de ter comunicação e colaboração digitalizadas só se materializa de fato quando o fator humano para de lutar contra os dados e passa a usá-los como guia principal para a ação. Sem ceder aos velhos achismos. Exatamente. A tecnologia expõe as fraturas nos processos. E essa necessidade urgente de adaptação nos conduz a uma transição fantástica que o autor faz entre a era industrial e a evolução natural para o trabalho híbrido. As notas traçam um contraste muito nítido nisso. No modelo tradicional de gestão de programas, herdado diretamente da linha de montagem industrial, o padrão era ter requisitos rigidamente esculpidos em pedra no dia 1 do projeto. Havia estruturas de governança extremamente engessadas e a figura central do patrocinador do projeto operava de forma totalmente autoritária. O estilo de liderança era puramente diretivo. A ordem vinha de cima e a execução acontecia embaixo, sem questionamentos. O texto é categórico ao afirmar que a sobrevivência das empresas depende de abandonar esse modelo rapidamente. O cenário atual e futuro amplamente defendido no material é a gestão de programas híbrida. E é muito importante ressaltar que o termo híbrido aqui transcende a simples logística de trabalhar de casa ou do escritório. Sim, não é sobre home office. O material usa híbrido para descrever a natureza inerentemente fluida e mutável dos requisitos de qualquer grande programa atual. O mercado muda tão rápido que planejar tudo no primeiro dia é garantia de fracasso. A ênfase muda radicalmente da simples entrega de um escopo pré-definido para um conceito que as fontes chamam de cocriação de valor. E isso me remete àquela ideia brilhante do gêmeo digital mencionada em lições anteriores. Bem lembrado. É onde a engenharia cria uma simulação perfeita de uma peça no computador e testa todas as variáveis de estresse antes de gastar 1 centavo com metal e solda. A conexão com o gêmeo digital é o exemplo perfeito para ilustrar a cocriação de valor na gestão híbrida. Na gestão contemporânea, a interação contínua atua como esse gêmeo digital, mas no âmbito das ideias e processos. Então, em vez de construir o programa inteiro, isolar a equipe por 1 ano e entregar um pacote finalizado torcendo para que o cliente aprove, A abordagem muda para iterações constantes. O desenvolvimento acontece em conjunto com líderes empresariais, clientes, especialistas de campo e fornecedores. Há ciclos rápidos de testes, ajustes e novas entregas. Isso estabelece um tom permanente de descoberta mútua e feedback em tempo real. O programa deixa de ser um contrato estático e passa a ser gerenciado como um organismo vivo que respira e reage ao ambiente. E aqui chegamos ao ponto de ruptura para muitos profissionais. Para gerenciar um organismo vivo em constante mutação, o modelo tradicional de comando e controle não apenas é ineficaz, ele é tóxico. É por isso que o texto dá tanta ênfase ao perfil de liderança necessário para essa nova realidade. O líder diretivo e autoritário cede o palco para a adoção massiva do conceito de liderança servidora. O contraste é gritante nas atitudes do dia a dia. Sim. O líder do modelo industrial
Dizia: este é o seu escopo, não faça perguntas e entregue o relatório até o final da semana. O líder servidor inverte a dinâmica. Ele pergunta, dado o nosso objetivo para essa semana, quais são os obstáculos que estão impedindo o seu progresso e o que eu, como líder, preciso fazer agora para remover essas barreiras do seu caminho. E o mais impressionante da análise é como a revolução digital, em vez de afastar as pessoas, na verdade, empodera e viabiliza esse líder servidor em larga escala. Essa é a grande virada de chave das anotações. A liderança servidora, durante muito tempo, foi vista nos corredores corporativos como um conceito romântico. Ou focado em agradar todo mundo, né? Pois é. Mas o argumento atual é que quando uma liderança com essa mentalidade é equipada com soluções digitais de alta performance, ela se transforma numa vantagem competitiva quase desleal no mercado. Profissionais na liderança que possuem afluência digital conseguem utilizar plataformas integradas para automatizar a burocracia e, acima de tudo, criar uma transparência radical em todo o ecossistema do programa. Quando toda a cadeia tem visibilidade imediata dos dados, do progresso e dos bloqueios em tempo real, a tomada de decisão deixa de ficar presa na mesa da diretoria. O líder deixa de ser o funil e o gargalo da informação. Isso libera a equipe para operar no modelo que o material define como percepção e resposta, o famoso Sense and Respond. Em contraposição ao planejamento rígido, a equipe desenvolve a capacidade de perceber uma anomalia nos dados operacionais ou uma mudança brusca no comportamento do cliente e responder quase instantaneamente. A rota é ajustada com agilidade porque as informações estão disponíveis e a liderança atua para facilitar a manobra. Não para questionar a autoridade de quem identificou o problema. É uma visão muito revigorante do trabalho estratégico, onde a tecnologia assumiu o peso exaustivo do processamento de dados, do rastreamento de rotinas e da garantia de visibilidade. Ao fazer esse trabalho pesado, a digitalização limpa o terreno para que a força de trabalho faça aquilo que a máquina não consegue. Que é analisar o contexto invisível, exercer empatia para entender as dores das partes interessadas e adaptar a estratégia diante da incerteza absoluta. Em essência, a tecnologia atua como grande amplificador de capacidade e alcance. Mas o sinal original, o direcionamento ético e estratégico, precisa obrigatoriamente vir da intenção humana clara e da comunicação habilidosa. Perfeito. E fazendo um apanhado geral para nossa audiência, a grande mensagem que cristalizamos a partir desta imersão é que a busca final na gestão de programas modernos é por eficácia real e agilidade na tomada de decisão. Dentro de um ambiente híbrido e complexo. A tecnologia, estruturada como um fio condutor digital, é o que garante a transparência e a velocidade. Porém, o núcleo inegociável de qualquer projeto bem-sucedido continua sendo humano. O foco principal ainda é, e sempre será, facilitar que pessoas compreendam os problemas de outras pessoas. Esse é o coração da coisa toda. E é com essa conclusão prática em mente que fica o grande convite para quem nos ouve testar essa teoria na linha de frente. O simples ato de criar fisicamente cartões de anotações com perguntas expansivas pode parecer analógico demais, mas é um experimento poderoso. Vale muito a pena. Fica a sugestão para colocar isso no papel e ter a coragem de trazer esses questionamentos para a próxima reunião de alinhamento. É notável observar como a temperatura e a dinâmica de uma sala mudam radicalmente quando o ímpeto de despejar afirmações prontas é substituído por perguntas curiosas. Para expandir essa ideia e deixar um conceito para reverberar muito além desta nossa análise, há um pensamento profundamente provocativo aqui. Qual seria? Se observarmos a trajetória atual e o ritmo frenético de evolução da inteligência artificial e da digitalização de processos, fica evidente que essas ferramentas continuarão a se aprimorar. Num horizonte não muito distante, elas serão perfeitamente capazes de fornecer respostas imediatas e embasadas para praticamente qualquer problema logístico. Sim, processando volumes de dados impossíveis para o cérebro humano. Exato. Sendo assim, se a máquina está destinada a se tornar a detentora suprema das respostas eficientes, é fascinante considerar que o nosso último reduto de valor será justamente a nossa capacidade caótica, essencialmente empática e puramente humana de investigar o desconhecido. Nossa! O nosso grande triunfo será saber formular as perguntas que as máquinas, confinadas em sua lógica fria e otimizada,
jamais teriam a capacidade de imaginar. Que perspectiva extraordinária para encerrarmos o raciocínio de hoje. A máquina responde com eficiência matemática, mas a alma humana questiona com propósito. Um belo resumo. Com essa reflexão profunda, finalizamos a nossa jornada através do material. Agradecemos imensamente a companhia de cada pessoa que nos ouve em mais esta exploração de ideias. Que as ricas anotações de comunicar-se é humano sirvam de combustível para novas abordagens no seu dia a dia corporativo. E continuem sempre questionando. O grande segredo não é ter todas as soluções prontas, mas entender que manter a curiosidade investigativa é o nosso maior triunfo num mundo em constante transformação. Um grande abraço a quem acompanhou o nosso raciocínio e até a próxima análise aprofundada.